Minha bateria acabou. Eu te empresto o meu. Empresta. Bom, minha gente, vamos aí de uma maneira minimalista, como nós temos feito, principalmente nos primeiros momentos de cada capítulo. E nesse capítulo em particular nós temos alguns trechos do Evangelho, mais de um trecho, né? Aliás, Kardec seleciona uma série de textos que fala sobre a relação do homem com as posses materiais, especialmente com as posses. E nós veremos que esse capítulo, embora Allan Kardec era de uma sabedoria, de uma economia, de motivos, modéstia e ao mesmo tempo, não apenas modéstia, mas de uma simplicidade na abordagem dos temas. Ele tentava simplificar o máximo possível, que é das almas sábias, né? Nós que somos muito complicados é que complicamos as coisas, né? Mas as almas nobres quase sempre simplificam as coisas, né? Por isso que é muito difícil confundir as pessoas simples e é fácil confundir as pessoas complicadas. E Kardec tentava ao máximo simplificar as coisas sem torná-las banais, né? Como diz um amigo meu que é orador, é complexo sem ser complicado. O que é que isso quer dizer? Ele tentava de alguma forma dar conta de temas que são muito complicados ou muito complexos, né? Que tem uma profundidade muito grande, de uma forma mais simples possível, tentando ao máximo extrair para o leitor geral, porque ele sabia que os mais variados níveis de cultura e de consciência iriam acessar o Evangelho segundo o Espiritismo. Embora muita gente ache a linguagem de Kardec complicada, na verdade a linguagem de Kardec é muito simples e muito fácil, levando em consideração a cultura do século XIX, a cultura científica do século XIX, e ele estava escrevendo dentro de uma abordagem para os mais variados tipos. Ele não poderia falar numa linguagem vulgar, e ao mesmo tempo ele não poderia falar numa linguagem muito sofisticada, porque seria inacessível à parte da população. Mas se a gente for pegar as obras que eram escritas em pleno século XIX e que tinham status de ciência, não esqueçamos que o Espiritismo estava sendo apresentado por Kardec como uma ciência. Veremos que a obra de Kardec é vazada em uma linguagem muito fácil, muito simples, muito acessível, mas em respeito à inteligência do outro que iria ler, e que ele sabia que pessoas de muita sabedoria e inseridas nas grandes academias também iam ter acesso à obra, e ele não poderia ridicularizar a obra com uma linguagem coloquial demais e ao mesmo tempo uma linguagem com a terminologia inacessível demais. E ele procurava abordar temas muito profundos de uma forma mais simples possível, mais fácil, se atendo àquele conjunto de condutas que seria essencial para a gente entender o ensinamento, mas que não ficariam limitadas àquelas condutas, iriam além. Então a gente vê, por exemplo, eu já falei isso daqui como exemplo básico, quando Kardec fala sobre a pacificação, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, capítulo 9 da obra que a gente lê, em determinado momento a gente vê Kardec falando da necessidade de suportar uns aos outros. E a gente fica pensando, mas suportar uns aos outros? É porque se a gente conseguir suportar, a gente consegue o resto. Porque se a gente conseguir suportar, a gente consegue aquilo que é a base daquilo que mais tarde será o tolerar, o compreender e até o amar a pessoa difícil. Então veja que Kardec ele não exigia lá adiante. Ele exigia o conjunto de condutas mínimas, mas que seria o piso espiritual para o resto. Tanto é que ele acaba a mensagem, que a gente vai ler aqui, vai estudar, a mensagem O Homem de Bem, que é um verdadeiro retrato psicológico do aperfeiçoamento moral compatível ou adequado ou possível aqui na Terra, e ele acaba o texto dizendo, não estão aqui enumeradas todas as virtudes, mas aqueles que conseguir ou tentar conseguir essas, vai conseguir o restante. Então ele tentava simplificar ao máximo. Da mesma forma, se a gente lê de maneira apressada alguns textos desse capítulo 16, principalmente os textos explicativos de Kardec, pode parecer numa leitura apressada que Kardec está se atendo à ganância financeira. O que seria limitar muito esse capítulo, seria reduzir muito esse capítulo. O ensinamento de não se pode servir a dois senhores vai além das posses de títulos bancários e de investimento que fazemos em nossa conta corrente. Vai muito além disso. Porque isso é apenas uma forma de manifestar
os vínculos que o espírito tem com as coisas desse mundo, que é algo muito mais abrangente. E a gente vai perceber isso aqui ao longo das nossas considerações e da nossa leitura. Primeiro, vamos para o caráter cultural, histórico e cristão da expressão que Jesus usou. O termo mamon vem do grego mamonas, que não é mamonas, o vegetal, né? Ou do hebraico mamonar, que deu origem à expressão aman, que em hebraico significa confiar, amealhar, depositar, reunir, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com reter, resguardar, amealhar. Portanto, se apegar, né, resulta nessas expressões do se apegar, do se fixar, do reter, né? A verdade é que o termo mamon, utilizado na antiguidade, para os estudiosos, tem duas acepções. A acepção de uma divindade, e aqui já há uma dificuldade histórica. Não se sabe em que momento essa divindade começou a ser cultuada, a divindade Mamon, como sendo uma espécie de mito dentro da mitologia politeísta dos povos ancestrais. Acredita-se alguns que teria sido um deus sírio, cuja cultura mais tarde foi transmitida por gerações, e que representaria mais ou menos Júpiter na cultura romana, da mitologia romana. Não se sabe muito bem quando foi que essa divindade Mamon, foi cultuada e passou a ser absorvida pela cultura hebraica. Por outro lado, Mamoná, significaria uma expressão idiomática, e essa expressão idiomática ficaria associada a uma manifestação de posse, de apego, de previdência, não necessariamente no sentido negativo, mas que daria origem a uma das expressões morais da cultura hebraica, da mesma forma que a palavra Satanás, que vem de Shatã, não significava a princípio um ser voltado para o mal, Satanás, Shatã, mas que significava a tentação. Shatã, em hebraico, era a tentação, que mais tarde significaria o tentador, o adversário, o inimigo. Portanto, na cultura hebraica do Antigo Testamento, Shatã era toda a expressão moral que estabeleceria uma inimizade com Deus, já que, precisamos lembrar isso, Deus, no Antigo Testamento, reunia não apenas as virtudes, mas as paixões também. Mais tarde a gente vai ver na cultura judaico-cristã medieval a ideia de que Deus representaria o lado bom e o diabo as manifestações negativas. Na cultura hebraica, Deus estaria ali resumido nas suas expressões, tanto as manifestações do bem, quanto as manifestações da guerra, as manifestações das paixões e assim por diante. Então, tanto Deus produzia o bem, como Deus se vingava, se arrependia, disseminava o horror, a morte. A gente tem isso na cultura mosaica, porque Deus reunia tudo isso. Então, Shatã era alguém, algo ou uma expressão moral que simbolizaria um rompimento com Deus, portanto, uma inimizade com Deus, quando o indivíduo estaria em confronto com Deus. Por isso que a cultura bíblica, toda ela é baseada nessa mensagem, nessa expressão, né? A ideia da serpente, que seduz aqueles dois indivíduos, que mais tarde rompem com Deus. Daí o pecado original, segundo Tomás de Aquino, era o pecado da presunção, do orgulho, de se colocar acima de Deus, ou de entrar em conflito com Deus, né? A presunção de estar estabelecendo uma espécie de luta com Deus. Daí a parábola do filho pródigo, é um filho que rompe com o pai. Daí seria o pecado original, o pecado do orgulho, que daria origem a todos os outros pecados na teologia da Idade Média, né? Todos os pecados são filhos da vaidade ou do orgulho. É porque todos eles são derivados de uma espécie de narcisismo, como dizia Freud, né? Uma espécie de conceito interior de se sentir melhor, de se sentir acima. Então daria origem ao egoísmo, à cupidez, à inveja, o ciúme, a luxúria. Todas as paixões seriam paixões narcísicas, paixões de orgulho, né? E é interessante porque Shatã, em hebraico, Satanás, mais tarde, era, portanto,
não apenas uma expressão moral, mas uma criatura que se tornava Satanás quando estaria em conflito com a divindade. Mais tarde, no entanto, essa palavra passou a significar um símbolo divino, entre aspas, uma espécie de divindade ou um mito para representar essa questão de estar em conflito com a divindade. Até porque, na Bíblia hebraica, é comum estar, se não me engano, no texto de Oséias, a ideia de Satanás se apresentar mais tarde a Deus numa espécie de denúncia, né? Ele vai até Yahvé, diante de alguém que estaria em conflito com Deus, e apresenta uma denúncia. Ou seja, como eu costumo brincar, para aqueles que são do judiciário, Satanás no Antigo Testamento é um promotor de justiça, que apresenta uma denúncia, portanto, e o magistrado seria o próprio Yahvé, né? Que deveria proferir a sentença. Então, é mais ou menos essa ideia. O que eu quero dizer com toda essa digressão? Que, da mesma forma que Saturno era uma personificação do tempo, portanto, era um símbolo do tempo, e não necessariamente uma entidade real, que a cultura hebraica acreditava que era uma entidade real, era um símbolo para personificar o tempo. Da mesma forma que Afrodite na Grécia era a deusa do amor, e assim por diante. Zeus, Hermes, todos eles simbolizavam alguma coisa. Mercúrio, deus da guerra, e assim por diante. A expressão Mamon era uma expressão idiomática, simbólica, para representar não a riqueza, mas a avareza, que mais tarde seria alterada na cultura judaico-católico-cristão para a expressão dos valores do mundo, como símbolo dos valores da terra, e assim ser estabelecido como Deus da riqueza. Mas a princípio não era o Deus da riqueza, era o Deus da avareza. Vejam que a conceituação original não fazia condenação com relação às posses humanas, aos recursos humanos. Era algo muito mais abrangente. Ainda que Allan Kardec vai dizer, não podemos negar, que a riqueza é um elemento que a criatura dispõe na Terra, os valores humanos, que é uma espécie de laço sensual muito forte que retém o espírito aqui na Terra. E que a grande maioria dos espíritos encarnados se deslumbram com as posses e se perdem dos objetivos essenciais da reencarnação. Quem fala isso não sou eu, não, é Kardec. Ele vai dizer que é raro o indivíduo que na abundância consegue ser moderado. No poder consegue ser simples e humilde. É raro. Porque as riquezas do mundo são laços sensuais. Kardec usa essa expressão, sensual aqui, não no sentido freudiano, mas no sentido de prazer de maneira geral. São laços sensuais que retêm o espírito à matéria. O espírito se inebria com isso e começa a criar falsas necessidades materiais com as posses de que dispõe e passa mais tarde aos caprichos do excesso. Quando ele fala isso, ele não está dizendo apenas de se deslumbrar no sentido da extravagância, mas até do se distrair. Não que a riqueza, o dinheiro, os valores humanos não possam ser utilizados para dar um colorido à vida material. Mas, como dizem os budistas, né? Todo valor material humano pode nos distrair. A expressão da distração, porque como o budismo é muito centrado na meditação, na concentração em relação às verdades eternas, tudo aquilo que causa apetite material é distração para o pensamento budista. Distrai a mente espiritual para as coisas verdadeiras, né? Então, a distração. Tudo aquilo que é material pode nos distrair, sem dúvida nenhuma. E, por isso, Kardec vai afirmar que raríssimos os espíritos que passam pela experiência do poder, da abundância, da fama, dos excessos de toda sorte e conseguem se conduzir bem. Kardec chega a perguntar aos espíritos, mas esses não têm mais condição de fazer o bem do que aqueles que são desprovidos de recurso? E os espíritos respondem, e é justamente isso que não fazem. Porque isso é que os impedem de fazer, já que ficam inebriados por aquilo que dispõem, considerando que vão dispor para sempre. A grande ilusão do mundo material, da experiência humana,
da experiência dos valores humanos é a questão das posses que causam a sensação no indivíduo que é para sempre. Embora todos nós saibamos, ninguém vai poder dizer, não fui avisado, não mandou aviso prévio, eu não sabia que ia morrer. Todos nós sabemos dessa democracia que é a morte, que leva a todos nós, mais cedo ou mais tarde. No entanto, nós tendemos a fazer de conta que nunca vai acontecer conosco. E que quase sempre vai nos acometer quando a gente estiver bem velhinho, tomando água de colônia, parisiense de preferência, quando estivermos bem debilitados, quando já não estivermos mais com nenhuma possibilidade de recurso, e aí a gente transfere para a caridade pública, aí a morte vai chegar e nos pegar bonitinhos. Seria tão bom se fosse assim, mas seria também prejudicial aos nossos méritos e deméritos do livre-arbítrio que dispomos. Nós sempre lembramos que o conceito hebraico de mamon, portanto avareza, tem muito mais a ver com aquilo que Kardec fala dos apegos aos bens desse mundo, que não são bens apenas materiais. O problema dos bens chamados materiais é porque aquilo dali é um elemento que abre espaço para outras coisas. O dinheiro me faz comprar uma série de coisas. Me faz ter possibilidades variadas. Né? Ou seja, me faz ter um raio de ação. Se eu tenho grande possibilidade econômica, eu tenho um raio de ação muito grande que eu posso acessar muita coisa. Muita coisa até positiva, cultura, conhecimento, mas muita coisa também que não presta. É essa autonomia, como dizia Sartre, né? Quanto mais liberdade, mais angústia eu tenho. Né? Porque se eu não tenho o que escolher, eu não me angustio. Mas é a angústia, é a liberdade de escolha que faz a gente se angustiar. Por isso que a divindade vai liberando as possibilidades nossas ao longo da evolução. Vocês já imaginaram a descoberta da fissão nuclear na época de Gengis Khan, Alarico, Átila, os visigodos, Nero? Imaginemos a fissão nuclear na mão de Nero, Domício Nero, em gerações antepassadas, cuja mentalidade era muito mais tacanha, muito mais primária. Então, Deus sabe o que faz. Então, a fissão nuclear, e ainda assim a gente não sabe usar. Então, tem tanta coisa aí para ser liberado pela providência divina, mas a gente não tem condição. A gente ainda está batendo cabeça para saber lidar com a internet, porque a gente não sabe nem usar a internet ainda. E quantos males nós fazemos com a internet? Calúnias, vinganças pessoais, fotos íntimas que a gente publica. A gente mata o outro pela internet. Difamações anônimas, que a pessoa acaba se suicidando. Maledicências, ataques, utilizando pseudônimo. Sites de droga, de viciações. Grupo de WhatsApp que a pessoa leilou a cocaína. Eu tenho um paciente que está assim, num grupo desse aqui em Salvador, para ver quanto é que está a pedra de crack ou pó. Então, um recurso maravilhoso que são utilizados dessa forma. E outras coisas mais que nós temos. Então, não é a internet, mas é a nossa capacidade. A gente ainda não sabe dar conta, então a divindade vai liberando essa autonomia aos poucos. Por exemplo, o budismo, todo ele é centrado, o pensamento de Buda, no desejo. Né? As verdades nobres do pensamento budista, são todas elas centradas no desejo. Quanto mais a criatura deseja, mais ela sofre. Quanto menos desejo ela tem, menos sofrimento ela tem. É essa mais ou menos a conceituação do budismo. Né? Então o budismo trabalha em torno disso, né? Da superação do desejo. O desejo aqui é no sentido dessa manifestação do ego. Né? Não é sonhar, não é ter aspiração. Não é porque os sonhos, as aspirações idealistas não atormentam a criatura. Mas o desejo como ambição do ego é que faz a criatura ficar ansiosa, inquieta, se frustra. Então, é esse desejo, né, que retém. Eu me lembro de uma história, uma das histórias mais clássicas do pensamento budista, né, que é uma história que mais tarde Joana de Ângeles coloca em uma das obras dela, se não me falha a memória, está no O Despertar do Espírito, que ela narra essa história, né, que um dos grandes discípulos de Buda, que viajava
por algumas regiões ali do Oriente, da Índia, para levar a mensagem de Sakyamuni diante de uma mulher que estava necessitada de ajuda, e ele atendeu-a, inclusive dando água e comida para ela. E ela, que estava em passant, se deslumbrou com aquele rapaz, aquele jovem aspirante ao mosteiro de Buda, o jovem Ananda, que era um dos discípulos mais famosos da história do budismo, né? E ela ficou tão perturbada, porque ela era pária, e na castas da Índia, os párias não se comunicam com as outras castas até hoje. Até hoje há uma segregação social fundamentada numa teoria reencarnacionista, né, que o pária reencarnou pária para sofrer, e ele tem sombra em torno dele e despeja a sombra sobre os outros. Daí o pária não é tratado, né, e é destratado, e não deve se dirigir aos outros grupamentos, salvo algumas exceções. Ela se deslumbrou e pergunta a ele antes de ele ir: peraí, eu sou pária, tu falas comigo, tu pertences à casta Y e tu diriges a mim? E ele vai dizer: para mim não há casta senão uma só casta, que é a casta da humanidade. Ela fica profundamente inebriada, se encantou, se apaixonou. Devia ser adolescente, porque adolescente se apaixona até com um tripé desse, né? Então se apaixonou, se inebriou, e ele passou adiante. Foi para o mosteiro e ela perdeu a paz. Ficou profundamente perturbada e vai consultar a própria mãe, que era dedicada às práticas do xamanismo e das produções de feitiçaria na época. E pede à mãe que interceda junto às forças telúricas do universo, porque ela queria ter aquele jovem com quem deveria se casar. E a mãe, já existia isso na época, isso não é novo, aciona, tenta, de tal forma confabula com alguns seres do mundo invisível, do chamado mundo dos mortos, e os seres tentam demovê-la dessa ideia, dizendo: aquele homem é protegido. O pensamento de Buda envolve ele, e ele tem defesas espirituais. E a filha volta e diz assim: eu quero que a senhora insista, porque ou eu o tenho, ou eu me mato. Portanto, estava realmente profundamente atacada por uma paixão. O jovem, então, passa a ser visitado por seres infernais que passam a perturbá-lo. Em meditação, ele tinha visões que o atormentavam, algumas das quais ele tinha os chamados sonhos freudianos, as perturbações eróticas, e acordava em auge do suor, tentando de alguma forma superar aquilo, não conseguindo. Buda percebeu, diz a tradição, e começou a envolver o jovem com o seu pensamento e as suas orações. E lentamente o jovem começa a superar aquilo e supera. A mãe, depois de muito tentar, disse: olhe, os seres que nos assessoram estão dando a seguinte dica: vá até Buda, pede um conselho a ele, pede a ele um conselho, ele saberá te orientar, é a única solução que nós temos. E ela vai. E quando ela chega próxima ao mosteiro de Buda, que era conhecido na Índia, ele já estava na porta com seu enigmático sorriso. Recebe-a, parecendo adivinhar a sua solicitação, e diz: eu acho ótima a sua ideia, aqueço, mas antes disso, fica conosco um tempo, porque Ananda, o meu jovem discípulo, está em um patamar e você está em outro. Você precisa ascender para ficar mais ou menos no nível em que ele está. Do contrário, esse vínculo não terá sucesso. Afinal, você está atacada por uma paixão. Você ainda não ama. Você está com raga, a expressão budista que significa a ilusão, o desejo. Sabe por quê, minha amiga? Eu vou lhe falar logo. E aí deu um conselho ótimo, uma orientação ótima. Sabe aquele corpo que você tanto deseja? Vai apodrecer. Também elimina dejetos. Por aquele corpo também saem dejetos humanos. Eu digo mais, aquele corpo tem secreção, tem catarro, tem remela. E aí começou a fazer assim uma propaganda muito boa, né? Aquele corpo másculo vai mais tarde se alterar, vai se tornar flácido. Você também vai ter suas formas alteradas. E depois de tudo isso vai vir o desencanto, porque você está amando a aparência, amando a ilusão. E ela, profundamente surpresa com aquele discurso tão vigoroso, e diz: mas ainda assim eu quero. Ele diz: eu aceito, mas fica conosco um tempo.
Ela fica uma semana, 2, depois e aí? Medita mais. Mergulha no seu mundo interior. Procura consultar a sua consciência. Procura descobrir a você mesma. E depois de 1 mês, 2 meses, ela conseguiu encontrar uma paz profunda e vai até ele, e ele olha e diz: agora eu aceito. Agora eu aceito que você consorcie com meu discípulo, chama-o e apresenta, diz: agora vocês têm condição de um vínculo de eternidade. Um vínculo amoroso, um vínculo profundo, que é de alma para alma, de coração para coração, que vai além da forma. E ela própria, para surpresa de Buda, disse: não, eu não preciso mais. Eu já tenho ele no meu coração. Agora que me encontrei a mim mesmo, encontrei ele e encontrei a humanidade. História muito bonita, que fala, não negando a possibilidade de um envolvimento afetivo, amoroso, e nem aqui uma apologia do celibato absoluto, mas da ideia de buscar as essências, ou a essência das coisas, que vai para além. Isso é Mamon. Isso é a aparência e a essência. O desejo e o sentimento. As aspirações e o ego. E é essa a ideia em que Jesus trabalha. Só para concluir, nessas abordagens, nessas parábolas, nós temos aí toda hora Jesus falar dos valores humanos, como sendo, vou utilizar mais uma vez a expressão budista, impermanentes. Por isso a gente fala que não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Os recursos todos que a gente tem da terra são transitórios, são impermanentes. A saúde física, por mais que a gente diz, o que importa é saúde, a saúde física é impermanente. A gente deve aproveitar a saúde enquanto nós temos. Porque eu não sei, eu sei que tem alguns médicos aqui, eu quero falar para vocês que são médicos aqui, que eu não sei quanto a vocês, mas eu desejo muito, muito morrer de muita saúde. Morreu de quê? Porque gozava de muita saúde. Mas como não é possível, alguma debilidade a gente vai ter, alguma limitação. Por mais que a gente tente prolongar, que a gente use os recursos, é óbvio que a gente vai tendo limitações. O carro físico vai tendo, como dizia Katharine Hepburn, a notável atriz, que ganhou 4 Oscars, né? Portanto, está aí ao lado de Meryl Streep, como sendo a grande referência da cinematografia hollywoodiana até hoje. Certa vez ela foi entrevistada e ela disse o seguinte: olha, quando, alguns anos atrás, eu comprei um carro e esse carro era ótimo, mas passou o tempo, ele teve um problema no pneu, eu tive que trocar o pneu. Passou um tempo depois, ele teve uma questão no carburador e eu tive que alterar, tive que fazer uma intervenção. Mais tarde teve uma questão no paralama, depois teve uma batida no fundo, eu tive que trocar, fiz uma revisão, mais tarde teve outro problema sério, o carro foi tendo limitações. Até que um momento o motor fundiu. E ao apagar o motor, eu precisei trocar de carro. E aí o entrevistador disse: mas o que tem a ver com o que a gente está conversando, que estava conversando sobre a existência, sobre a vida? Ele disse: eu sou adepta da reencarnação. O corpo é um carro. A gente vai dando uma recachutada aqui, uma recachutada lá, uma consertada aqui. Uma limitação vem lá, já não anda direito. A gente vai consertando, vai fazendo mais 1 hora, quando o motor do coração parar, solta o carro. Então, são os valores humanos. Por mais que a gente aprecie a saúde, não temos a saúde quando tínhamos 15 anos de idade. Eu sou a mesma coisa. Não. Experimente requebrar até o chão, não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Com 15 anos, a gente tomava aquele café da manhã reforçado, chegava mais tarde no almoço, era rodízio de não sei o que a gente tinha que desabotoar a calça, porque saía. E mais tarde dava 18, 19 horas, a gente já estava comendo de novo, e 20 horas de novo, e ótimo. Hoje, se a gente comer banana depois das 18 horas, a gente começa a ter indigestão. As limitações orgânicas, as limitações psíquicas, a memória já não é a mesma. Não tem jeito. Por mais que a gente se cuide, não é que a gente não possa se cuidar, por mais, vai havendo uma limitação. Os psicanalistas costumam dizer que a vida humana é perda. A gente tem infância e perde a infância. Tem a juventude e perde a juventude. A maturidade perde, como diz Divaldo, né? Divaldo costuma dizer que só há
3 idades. Quais são as 3 idades? Infância, juventude e você está ótimo. Então, quando começarem a dizer, você está ótima, você imagina que idade é que você está, né? Então, é mais ou menos assim. Então, é essa questão, né? O que é que vai dizer? Que são uma sucessão de perdas. É natural, a gente vai perdendo, vai... E até a velhice a gente perde, porque até a velhice são valores humanos. Perde para a desencarnação. Então, são valores. O corpo se modifica, as condições mentais, psíquicas se modificam. Tudo isso são valores impermanentes, né? Impermanentes. Há uma história atribuída a um político de Minas Gerais, né? Um grande governador de Minas Gerais, que quando ele assumiu o cargo público, né? Ele elegeu um dos secretários, se não me engano, o secretário de Educação, que tinha 22 anos só. E quando ele elegeu esse servidor público, né? As pessoas, inclusive havia, na época, a presidência da República tinha que dar autorização e aquela coisa toda. E o próprio presidente da época diz, mas o seu secretário que você escolheu tem apenas 22 anos. 22 anos e você coloca uma pessoa nessa função importante. É um problema, 22 anos. E ele disse, presidente, esse é um defeito que o tempo corrige. Juventude é um defeito que o tempo corrige. E como corrige rápido, né? Logo, logo se altera. Como passa rápido, né? Todos nós somos testemunhas disso. Como o tempo é inclemente nesse sentido, né? Como passam as experiências. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que isso tudo é mamon. É muito bom, mas são valores da terra. São valores da terra. Se eu utilizo esses valores como meio de conquistar outros valores, eu estou no caminho certo. Se eu utilizo essas experiências à disposição física da juventude, eu utilizo isso para o meu progresso, para o meu bem. Eu utilizo a minha inteligência, a minha capacidade ainda ágil mental para me enriquecer interiormente. Eu utilizo a minha capacidade de me sociabilizar com os outros para estabelecer grandes amizades, grandes vínculos, grandes empatias. Eu estou construindo valores eternos. Como diz o Evangelho de Lucas, né? Através da boca de Jesus. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Equivale dizer, os valores humanos, que todos eles são injustos e carentes de isonomia, eu utilizo eles para convertê-los e depositar valores eternos. Valores imortais. Né? Valores... Porque, do contrário, a gente chega em idade avançada, sem nenhuma estrutura emocional para enfrentar os grandes lances da vida. Ainda com a cabeça de adolescente. Com raiva do tempo que passou, magoados porque o tempo passou, magoado com o corpo que agora está enfermo. Eu vejo espíritas magoados com os guias. A pessoa fez farra a vida inteira, acabou o corpo, viveu enchendo a cara, aí chega a idade avançada e quer que os guias deem um corpo novo para ele. Não dão, isso é contra a lei da natureza. Cadê meus guias? Estão te ajudando, mas não pode substituir um corpo que você mesmo depauperou. Cuidando já está difícil de conservar o corpo, imagine. Então, nós temos isso, utilizar os recursos que são nossos. Claro que a riqueza está aí também, as posses estão aí também. Como dizia Chico Xavier, diante de um homem que sempre o visitava de São Paulo, que era um grande magnata, e às vezes passava um necessitado para pedir alguma coisa a ele, e ele só faltava suar, coitadinho. Tinha verdadeiros calafrios, etc. Aí abria a carteira, aí assim, tinha um monte de notas, assim, as notas menos expressivas ficavam no canto, né? E as da frente eram aquelas notas mais modernas. E tirava assim uma coisa. E aí Arnaldo Rocha disse, você viu, Chico? Eu disse, vi, meu filho, 10 cruzeiros, né? E deu com aquela coisa, os cruzeiros antigos, né? Deu achando que era quase que salvando a vida da criatura, não dá nem para um lanche direito, né? Mas o Espírito Emmanuel está aqui dizendo que quem vai abrindo a mão aos poucos, uma hora abre o coração. Então vamos estimular o nosso confrade, que uma hora ele abre o coração também, porque para ele é muito difícil, né? Então é claro que esses recursos são utilizados também como treinamento para a fraternidade, os valores amoedados do mundo.
que a gente pode utilizar também como meio para desenvolver outros valores. Outros valores, valores interiores. Que eu vou aos poucos. Que também é um desafio para muita gente. Se despojar de alguns recursos materiais é um grande desafio, a gente não pode negar. Todos nós temos apegos. E a gente vai aos poucos. Como eu conversava com uma pessoa hoje, e eu dizia, é muito fácil ser caridoso e Francisco de Assis com a mesada dos pais. Porque aí é uma terceirização. Mas quando você começa a ter o seu recurso, lutar para ganhar vida, e ainda assim abdicar de algumas coisas para doar, tem uma mensagem lindíssima de André Luiz, chamado no livro O Espírito da Verdade, que ele vai dizer, 1/5 das bênçãos que você recebe, das 5 coisas, você dá uma. Se você vai 5 vezes ao cinema por mês, das 5 vezes, tire uma e disponha daqueles recursos para o próximo. E ele vai falando isso. Aí no final ele vai dizer assim, talvez você diga que você trabalha muito duro, que você movimenta já a economia, e que você não tem nada com isso, e que eu não devo me meter na sua vida para dizer como é que você usa os seus recursos. Você está certo, eu te dou razão. Mas eu estou dizendo, meu amigo, que movimentar o recurso através do trabalho econômico e do investimento na Bolsa de Valores é uma coisa que você está fazendo. É claro que o movimento da economia também mantém famílias na sociedade. Mas para você é muito diferente você dispor de algo para atender o próximo. Porque dessa forma é você quem está evoluindo e é você quem está crescendo, porque aí estabelece-se um laço entre você e a caridade. O nome da mensagem é A Caridade em Você, do livro O Espírito da Verdade, que é aplicar os recursos, saber direcionar os recursos. Haroldo Dutra Dias costuma dizer, eu já vi uma palestra dele que ele diz que ele conheceu um grupo espírita de companheiros em Minas Gerais, que ajudava pessoas necessitadas materialmente, carentes materiais, tanto de recursos materiais, como de alimentação, remédio, construção de casas, inclusive. Eles, para minha surpresa, um grupo que durante 10 anos atendia a população, não percebeu que há anos um companheiro que fazia parte do grupo estava numa penúria material a ponto de ter luz cortada e passar necessidade. E ninguém percebeu, porque nós somos assim. Nós fazemos um mutirão de organização, e ação solidária. Mas nos esquecemos que a caridade não é só isso. Aliás, essa é a menor. A caridade é saber na convivência lidar com o outro. Então como é que um grupo espírita de dedicação a um coletivo de 10 anos que se conhece não percebeu que um dos companheiros estava em penúria material? E o que é pior, se percebeu, não ajudou. Não no sentido de solucionar, cada um ajuda como pode. Mas é essa questão, né? Que Neio Lúcio, em uma bela mensagem de Chico Xavier, vai falar a pobreza envergonhada. Neio Lúcio tem uma mensagem que ele fala sobre isso, né? Que é a pobreza que morre, mas não pede. Que não é aqueles que estão acostumados à necessidade, mas é aqueles que tinham condição, tiveram revés na vida e morrem, mas não solicitam, porque não querem incomodar ninguém, porque não estão acostumados a pedir. A chamada pobreza envergonhada. Neio Lúcio tem até uma história muito bonita sobre isso, né? Que um pai tinha ações sociais e obras de caridade em relação ao próximo, né? E levava sempre o filho. E teve um dia que o pai ajudou, para além da conta, um companheiro, que era um amigo seu, inclusive dando dinheiro para ele se manter durante toda a semana. E quando o filho foi lá entregar o dinheiro na casa, o filho viu a casa e viu que a casa tinha cortina. E voltou e disse, meu pai, aquele povo não está passando tanta necessidade. Uma família que se dá o luxo de ter cortinas é porque tem alguma condição. E aí o pai diz, meu filho, pega mais dinheiro e leva para lá. Eu não sabia que as necessidades dele eram tão grandes para manter tudo. Ou seja, porque às vezes a gente quer ajudar quando já não tem mais jeito, quando a pessoa já está de dente aberto. Na verdade, quando a gente fala que o conhecimento ou as grandes verdades que são reveladas de lá para cá, é porque o mundo espiritual é o mundo das causas. O mundo material é o mundo de efeitos. Como nós, espíritos, viemos de lá, as grandes manifestações que se viabilizam, que se concretizam, que se materializam aqui, muitas vezes já foram, muitas vezes não, totalmente já foram levantadas psiquicamente lá. Tanto é que os espíritos chegam a dizer que tudo que existe aqui,
lá existe muito mais que ainda não existe aqui. Ou seja, as grandes obras de um lado de um lado ou de outro, para o bem ou para o mal, muitas vezes já são aventadas, já são psiquicamente criadas no mundo espiritual e muitas vezes se materializam aqui na Terra. Até porque, como no mundo espiritual é um mundo mais psíquico, tudo aquilo que eu viabilizo materialmente passou por uma mente, passou por um psiquismo, ainda que seja só encarnado. Divaldo Franco conta certa vez que um desdobramento mediúnico que ele teve, quando ele foi para o mundo espiritual, ele viu grandes obras e grandes livros que foram escritos aqui na Terra e que tinham os seus originais no além-túmulo. E o que ele ficou mais entusiasmado e mais surpreso foi que aquelas obras que foram escritas na Terra por indivíduos que passavam por grandes dificuldades e ainda assim ofereceram beleza, poesia, mensagens de otimismo, mensagens de apologia para o bem da humanidade. Ele abriu o livro numa região do mundo espiritual e as páginas irradiavam luz, como se fosse uma espécie de tablet de visão 3D dos acontecimentos da história, da literatura e do romance que foi escrito na Terra. E ele voltou impressionado com aquele dinamismo, ou seja, essa ideia de que muitas vezes já são levantados psiquicamente essas obras no mundo espiritual. André Luiz, em Os Mensageiros, fala de um local que ele passa, ele vê um grande quadro que ele conhecia na Terra, e ele disse, mas como era mais belo o quadro de um martírio, de um Marte cristão, que se não me engano foi degolado, São Diniz, se não me falha a memória, e que ele via, aí o mentor disse assim, o original é esse. Aquele que o artista X pintou na Terra, ele pescou aqui. Quando em desdobramento ele veio aqui e viu o quadro. E aí ao voltar para o corpo, ele tentou colocar na tintura, através das tintas, etc., aquilo que ele viu no além, mas o original é esse. E aí André Luiz ficou surpreso com aquilo. E assim com as obras de arte, com as obras científicas. Então, existe isso de lá para cá. E há espíritos que se preparam em termos de conhecimento, em termos de produção intelectual, para vir ao mundo físico e viabilizar alguma grande conquista na Terra daquilo que eles exercitaram no além-túmulo. Tanto é que Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, vai dizer que em alguns momentos eles passam por cursos preparatórios de especialização daquela área, daquela tarefa, a ponto de alguns serem selecionados, os mais capazes, e outros são reprovados, para aquele tipo de tarefa específica. E aí reencarnam para dar prosseguimento. O recurso em si, normalmente é neutro. Por exemplo, Alfred Nobel estabeleceu a dinamite, com a ideia de ajudar as pessoas que exploravam áreas subterrâneas de mineração, para explodir aquelas áreas e poder facilitar o trabalho dos mineradores. E mais tarde a dinamite foi utilizada a tal ponto que matou o próprio criador. E Nobel, mais tarde, o prêmio Nobel, em homenagem a ele, que o seu irmão fez para homenageá-lo. Então, o recurso é neutro. Eu posso utilizar para algo produtivo, mas eu posso utilizar para o extermínio em massa, o extermínio em geral. Então, normalmente, é isso que acontece. Porque, como são recursos da natureza, o homem só descobre como utilizar essa matéria-prima da natureza, ele pode direcionar ou canalizar aquele recurso para a destruição. Da mesma forma que a maconha faz mal com o seu cannabis, o seu THC, que causa tão mal às pessoas, há elementos, porque há muita propaganda negativa, muita propaganda distorcida em relação à maconha. Não há nenhum jornal sério, nenhuma revista de publicação científica séria que fale que há benefícios no uso da maconha. Isso são fantasias de uma má propaganda. A grande verdade é que os grandes periódicos de circulação mundial sempre atestam malefícios e prejuízos à saúde humana em relação à maconha. Ainda que haja, em alguns casos, mais malefício na nicotina em relação à maconha para alguns efeitos, porque para alguns efeitos a nicotina parece ser mais agressiva, mas para outros o THC é muito mais virulento. Mas não há, é muito mais propaganda. Mas há um ou dois elementos específicos na planta que pode ser utilizado para fins medicinais. Mas o homem pode utilizar e direcionar para o que bem entender.
tanto testados como a experiência de domínio da natureza impulsiona não apenas a evolução intelectual, mas a condição de compreender parte das leis naturais e o domínio desses recursos, que mais adiante lá serão utilizados de uma maneira mais completa, né? E que agora nós utilizamos de uma maneira limitada até a ponto de direcionar para o vício, para a manutenção de algumas práticas que são do nosso nível inferior e que lá adiante, porque não é que o planeta superior não saiba utilizar esses recursos, domina tudo, mas já está superado, já tem outro padrão, né? Já tem outro momento, né? Porque na verdade a evolução espiritual é de passar pela experiência. O mal seria uma experiência evolutiva, né? Passou pela experiência, mas superou. Da mesma forma que não existe droga, um planeta evoluído não tem guerra. Como eu brinquei, eu costumo brincar, já falei isso semana passada e em outros momentos, né? É provável que direito penal não precise em planetas evoluídos, porque não havendo crime, não há ciências criminais. Então, se a gente for lá, a gente logo vai criar uma audiência, né? Por conta da dificuldade vibratória, a gente vai ficar deslocado, né? Nem que a gente não queira, a gente vai causar algum mal-estar, alguma perturbação, porque sendo imperfeitos, os nossos atos são feitos de maneira imperfeita, né? A nossa conduta, ainda que a gente não queira, é imperfeita, é limitada, né? Então, a gente vê que é essa gradação, né, que faz com que esses recursos, a criatura vai dominando esses recursos para lá adiante superar o primarismo no uso desses recursos de uma maneira infantil e agora direcioná-los ou canalizá-los para outros fins, né? Alguns dos quais a gente nem conhece como é que é, porque como tudo evolui, nós evoluímos e também o meio evolui. O meio, a natureza, o ambiente também evolui conosco. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Existe uma tendência, e isso daqui que eu estou falando não é nada novo, não é nenhuma novidade, existe uma tendência em alguns setores da nossa sociedade, especialmente no poder público, da chamada impunidade. Então eu vou fazer e não vai dar em nada, né? Eu posso fazer isso, eu posso dar esse jeitinho aqui, eu posso fazer esse conciliábulo, e em verdade a lei não me alcança, se é que existe lei. E se existe, essa legislação não vai me alcançar. Tomando esse padrão e esse modo de funcionar, nós poderíamos dizer que nós somos a mesma coisa diante da lei divina. No fundo a gente diz assim, lei divina não vai chegar para mim não. Não vai? Não vai chegar não. Eu posso... Todo mundo é humano, eu também faço isso. Lei divina não alcança não. Então, se a lei humana ainda tem... e sempre terá algumas brechas e suas imperfeições, porque é manejada pela criatura humana, a lei divina incide sobre todos nós. O que não quer dizer que seja apenas justiça, é também misericórdia e amor, é também compaixão e bondade. Mas é óbvio que estamos diante de um momento em que é óbvio que a minha microcorrupção não vai necessariamente deixar as crianças da escola sem merenda escolar. É óbvio, mas não deixa de ser também a minha microcorrupção uma forma de sustentar a macrocorrupção, sem dúvida nenhuma. Quem fala isso, inclusive, é Joana de Ângeles, em uma obra Após a Tempestade, né? A gente costuma dizer que qualquer pessoa que está aí à frente dos poderes públicos, um dia começou fraudando um atestado para não ir para a escola, né? Mandando outro assinar a sua presença por ele em alguma situação que, né, pescando, né, fraudando. Então, esses indivíduos que fazem essas macrocorrupções começaram com aquilo que a gente faz no dia a dia, as pequenas falcatruas, né, as pequenas coisas, né? Então, estacionar na vaga. Estacionar em vaga de 12 e assim por diante. Então, essas pequenas atitudes, claro que essas macrocorrupções têm uma consequência mais drástica e, portanto, uma responsabilidade maior daqueles que a engendram. Não podemos negar isso. Toda a nossa atitude tem reflexos e repercussões a depender daquilo que causa no nosso próximo. Por isso a gente costuma dizer que o poder é uma responsabilidade espiritual muito grande, né?
Muito grande, é uma prova mais pesada, embora nós desejemos muito isso, né? E por isso a gente fala que o desprendimento está nesse sentido, né? Quando eu falei recentemente sobre o apóstolo Paulo, eu comentei isso, né? Porque Paulo não era apenas alguém que era detentor de recursos materiais em Israel, mas era alguém que era jovem, bonito, famoso. Não era uma das inteligências do Sinédrio, era a inteligência de todas do Sinédrio, era a esperança do povo de Israel do futuro. E essa criatura não fez que nem Luísa. Lembra de Luísa que viajou para o Canadá e fez intercâmbio? Não fez que nem Luísa. Ficou ali em Israel, né, em uma visão psíquica. Ele vê um ser espiritual, que é possivelmente o próprio Estevão, que diz: volta e testemunha o seu grande apreço ao cristianismo nas regiões de origem. E ele fica ali. Você já imaginou o que é aquele homem que era ambicionado, invejado e era ovacionado pela população, agora sendo visto fazendo tapetes e vendendo tapete, pele e osso, mais osso do que pele, olhos fundos como se fosse um mendigo, para lá e para cá e pregando o evangelho. Isso é desprendimento. Isso é desapego, porque não é desapego de posse apenas, é desapego da imagem, é desapego com o que o outro vai pensar de mim, né? Era tratado como um débil mental, né? Um amigo seu de infância, quando recebeu ele na sua casa, Alexandre, olhou para ele e ridicularizou, achando que ele estava doente mental, e expulsou-o de casa. Amigo de infância. Então isso é um desprendimento muito maior do que apenas da posse material. Então, respondendo sua pergunta, é óbvio que tem consequências, né? Tem tudo que a gente faz. Agora, escapa ao nosso olhar. Como eu costumo dizer aqui, eu já falei isso em palestra, né? Você lembra, por exemplo, quando não havia essas balanças eletrônicas, onde há uma precisão, apesar disso há também alterações, né? Mas alterações no mecanismo, né, do peso, etc. Mas vocês imaginem naquela época, onde o feijão era pesado com aqueles sacos e aquela porção que dava, né? Então a pessoa colocava e sempre adulterava um pouquinho, era sempre uma porção a mais que colocava. Só que uma porção parece nada, né? Mas a encarnação inteira, uma porção de cada cliente. Quantos sacos de feijão essa criatura vai dever? A gasolina que é adulterada um pouquinho, no final da encarnação, quanto ele deve? Contabilizando. No livro Leis de Amor, a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, pergunta uma pergunta muito parecida com a sua, a Emmanuel. O que é que acontecerão com os políticos e administradores do mundo que corrompem-se e que usurpam do patrimônio público a benefício pessoal? E Emmanuel responde mais ou menos assim: voltarão na lavoura, no trabalho quase que escravo, muito simples, na situação quase humílima, recebendo o mínimo possível apenas para sobreviver e trabalhando de sol a pino para saber desenvolver o valor em relação ao trabalho, desenvolver o conceito em relação aos valores humanos e dar mais valor a todos esses recursos na Terra, inclusive em relação ao trabalho digno. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, vai faltar reforma agrária para caber tanta gente. Né? Vai ter que ter muita reforma agrária, mas enfim.